Sr. Presidente, muito obrigada. Cumprimento todos os meus colegas deputados, assim como a pessoa que hoje está aqui a depor, Dr. Luís Costa Ferreira. Doutor, o Sr. Doutor foi quadro do Departamento de Supervisão Bancária entre maio de 2002 e outubro de 2014, apesar de não ter exercido na altura ainda os cargos de diretor da supervisão. Confirma isto? É pergunta-resposta. Já que pediu para repetir, foi quadro do Departamento de Supervisão Bancária entre maio de 2002 e outubro de 2014. Já vi que confirma. A resolução do BES foi aplicada a 3 de agosto de 2014. O senhor passou a subdiretor do Departamento de Supervisão Prudencial em 2012. Em julho de 2013, passou a diretor do Departamento Prudencial. O senhor acompanhou bem a fase de supervisão, pelo menos a que era mais suave, até à crise do subprime, mas também acompanhou a fase posterior, que alegadamente foi menos atenuante, aliás, e mais intrusiva. Participou diretamente nas questões que respeitam ao conflito de interesses dos administradores entre os ramos financeiro e não financeiro do GES. Foi tudo isto e da sua postura podemos reter o seguinte. Começou a sua intervenção por se defender antes sequer de alguém o acusar. Como foi, na minha opinião, muito proativo no início da sua intervenção, esperávamos que fosse mais conclusivo e que aprofundasse mais as suas respostas, mas não foi, infelizmente, bem isso que aconteceu. Depois de todo o descalabro que se passou no GES, uma instituição, no BES, aliás, que era uma instituição sistémica e que hoje sabemos lesou o interesse público, sabendo que o Banco de Portugal era o responsável pela supervisão, sabendo que o jogo do gato e do rato durou demasiado tempo, em que o rato era naturalmente Ricardo Salgado e o gato era, infelizmente, o Banco de Portugal, o senhor não fez em nenhum momento desta audição nenhum ato de contrição, qualquer reparo à atuação do Banco de Portugal, agiu como se tudo tivesse corrido na perfeição e nada tivesse ou houvesse a melhorar. Uma das minhas questões é se tenho a convicção que, efetivamente, tudo correu bem com a supervisão do Banco de Portugal. Pergunto-lhe ainda, se teve a oportunidade de ver a audição do Dr. Costa Pinto na passada quarta-feira, imagino que sim. Se teve acesso material ao relatório da Comissão Independente de Avaliação da Atuação do Banco de Portugal em relação aos problemas que marcaram a evolução da situação do GES. E quando é que teve conhecimento deste relatório que alegadamente foi mantido em segredo? Não lhe parece que tendo em conta as conclusões desse mesmo relatório, o mesmo devia ter sido colocado à discussão interna para ser sujeito ao referido contraditório que aqui disse e para, eventualmente, dar origem a um melhoramento da atuação do Banco de Portugal no futuro? Conversou com o Governador do Banco de Portugal, à data, Dr. Carlos Costa, para entender por que motivo é que o relatório foi mantido em segredo, se é que foi mantido em segredo? Tem alguma informação que nos permita perceber quais foram as motivações do Dr. Carlos Costa no momento em que encomendou este relatório e a esta Comissão Independente, ainda em relação à audição do Dr. Costa Pinto da passada quarta-feira? Já exploramos muito a questão da nota informativa de 2011. O Sr. teve a oportunidade de referir aqui que, nessa altura, estavam concentrados no programa de assistência financeira da Troika e estavam, naturalmente, concentrados em prestar assistência à própria Troika. Na altura, estavam a tentar conter os problemas da sustentabilidade financeira que o país atravessava. E, portanto, justificou assim que, de 2011 a 2013, inexistisse uma resposta a esta nota interna. A nota informativa é de fevereiro de 2011, como dizia a deputada do CDS, mas a Troika só entrou em Portugal a 17 de maio. Pergunto-lhe se isto é, na sua opinião, uma supervisão enérgica. Em relação à conta escrow, que permitia garantir a liquidez para os reembolsos a clientes que tinham comprado papel comercial, a provisão foi feita por causa desses incumprimentos dos requisitos da conta escrow e serviu, na minha opinião, apenas para agudizar ainda mais a situação de solvabilidade do BES. Neste sentido, o que era prioritário para o Banco de Portugal?
Era salvar o BES e garantir a estabilidade financeira ou era, neste caso, enterrar ainda mais a instituição? Portanto, em vez de constituir a provisão para o incumprimento dos requisitos da conta de garantia, pergunto-lhe, não era preferível ter tido uma atitude mais proativa no controle da conta escrow e não apenas fazer o tal permanente acompanhamento que o senhor aqui referiu? Não tenho mais questões, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputada.